Rio FM 90.5. Hoje vamos debater um assunto muito importante em época de pandemia. Em época em que as dúvidas de muitos podem ser tiradas por profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, de todas as áreas da saúde. Mas hoje, especialmente, estaremos com a doutora Késia Keila Pereira, que atualmente trabalha na Assembleia Legislativa de Pernambuco, também na Secretaria da Educação de Rio Formoso, na Clínica Santa Maria, em Palmares, na Clínica Dr. Jara Cidrim, em Barreiros. Ela é psicóloga clínica e escolar, tem especialização em programação neurolinguística, trabalha na área há mais de 18 anos, formada pela Fafiri, atendimento para crianças, adolescentes e adultos. Uma profissional que eu tenho o maior respeito, uma profissional que atende a muitas famílias aqui em toda a região. Vamos começar com a primeira pergunta com a doutora sobre o tema que é sobre saúde mental e hábitos que podem ajudar no isolamento social. Esse é o nosso tema da entrevista de hoje. Então a primeira pergunta é: como lidar com o sofrimento emocional associado às pandemias? Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade em estar aqui. Agradeço à Rádio Top Rio FM e a sua direção, através de você, meu amigo, chefe Renato. E não podia também deixar de agradecer aos ouvintes rio-formosenses, a qual tenho muito carinho por fazer parte dessa família, trabalhando na educação de Rio Formoso, no governo da nossa querida Isabel Hack. Agradeço também aos meus ouvintes, aos meus pacientes das clínicas que atendo, que estão me ouvindo, e meus pacientes da Alep. Muito obrigada por esse momento, por poder ajudar dessa forma, estar perto de vocês. Sintam o meu abraço. Quando você me faz essa pergunta, Renato, me vem logo à mente cuidar da saúde emocional. Como cuidar? Fazer atividades. Fazer as coisas que você gosta, por exemplo, tomar um banho de sol no terraço da sua casa. A gente sabe que a vitamina D, o sol é bastante importante. Eita, Kessia, mas eu não tenho terraço na minha casa. Como é que eu vou fazer isso, tomar esse banho de sol? Então, vê um lugarzinho da casa onde está mais quentinho e você fica lá. Fazer coisas que você gosta, né? Ler um livro, escutar uma música, fazer uma sobremesa. Vamos lembrar quanto tempo faz que você não tem tempo de fazer uma sobremesa. Você vai fazer agora, né? Não tinha tempo, agora você vai ter. Tomar bastante água, dormir bem, não ter pensamentos negativos. Tudo isso você vai saber lidar com esse sofrimento emocional, não é? Uma alimentação saudável também. Tudo isso vai fazer parte desse momento para que não desencadeie uma ansiedade, um transtorno de ansiedade aí depois, uma depressão, uma síndrome do pânico, sentimentos de dor. Então, é importante cuidar da sua saúde emocional fazendo com o que você gosta, as coisas que você gosta, né? Então, tem uma maneira, assim, bastante interessante fazer. Que tal, dentro de casa, você anotar no papelzinho, dentro de casa, e colocar na porta da geladeira, no espelho, espalhado na sala, essa frase: tudo passa. Então, a partir do momento que eu vou passar por dentro de casa e eu vou ver aquela frase, eu vou me lembrar que tudo isso vai passar. A partir desse momento, quando eu passo pelo espelho, no banheiro, quando eu olho lá no espelho do banheiro também, eita, frase, na geladeira, quando eu vou beber água, tudo passa. Então, isso que está acontecendo vai passar. Então, a partir de aí, eu estou cuidando de tudo que está acontecendo, eu estou sabendo lidar com esse sofrimento, com essas emoções que estão vindo a emergir. Outro ponto-chave é a questão, nesse período, de lidar com a solidão. Pode ser um desafio, tanto para quem vive sozinho, quanto para os idosos, que, como grupo de risco para a doença, podem sofrer mais os impactos do isolamento. Gostaria de saber da doutora de que forma podemos lidar com isso no dia a dia. Renato, quando você fala a palavra solidão, é uma palavra bastante triste, vamos dizer assim. Mas vamos pensar juntos, e os ouvintes também que estão me escutando. Solidão. A gente não está só.
A gente tem um Deus perto da gente. Nós nunca estamos só. Não é verdade? Então vejam, quantas pessoas já viviam só? Quantos idosos já viviam na sua casa, sozinhos, com suas rotinas diárias, né, com suas tarefas, pegando sua cadeirinha, né, com seu jeitinho, colocando na calçada para conversar com o vizinho. Eu acho lindo, viu? Os idosos adoram ficar na calçada conversando com o vizinho. Eu acho tão bonitinho. Infelizmente, eles não podem mais, né? Por conta do isolamento, não podem se expor. Mas veja, em primeiro lugar, vocês não estão só, né? E em segundo lugar, quais são os instrumentos que eu tenho para hoje, onde eu sou uma pessoa idosa, né? Um exemplo. E eu estou sem contato de ir para a casa do meu filho, de ver meu netinho. Eu tenho alguns instrumentos hoje. Eu tenho celular, eu tenho computador, eu posso fazer uma ligação, eu posso fazer uma videoconferência, não é verdade? E a partir daí, eu não vou me sentir tão só se eu tinha muito apego, se eu tinha muito contato com alguém da minha família. E um exercício que eu não posso deixar de não colocar aqui também, que é muito bom, que eu gosto muito de usar técnicas, né, nos meus atendimentos, diminuir a dor logo dos pacientes. Então, uma técnica muito boa é os idosos ou qualquer outra pessoa também que esteja se sentindo só nesse momento, escolher um lugar da sua mão, o polegar, apertar um dedo no outro. Agora, nesse momento, imagine, nesse momento, vocês se lembrarem de coisas boas, um momento bom, que você estava feliz, que você estava junto da sua família, ou então que você estava fazendo alguma coisa que você gosta, você estava saindo, enfim, alguma coisa que lhe desse prazer. Coloque agora com os dois dedos apertados na sua mão. Lembre desse momento. E agora solte. Pode desapertar os 2 dedinhos da sua mão. Então, veja bem, a partir de aí, toda vez quando você apertar esses 2 dedos da sua mão, você vai se lembrar de quê? Daquele momento bom que você colocou. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar os nossos pensamentos com pensamentos positivos, então fica mais difícil da gente sentir também essa solidão. Por quê? Porque a gente tem o que recordar, a gente tem o que lembrar. E quem não tem nenhum momento bom, imagina o que é que eu vou fazer de bom para mim, depois de quando tudo isso passar, que eu nunca fui, que eu nunca fiz. Eita, eu nunca fui para a praia andar descalço. Agora, quando eu chegar na praia, a primeira coisa que eu vou fazer é andar descalço, dar uma boa caminhada. Então, são tudo aprendizados. E sempre se lembrar, você não está só, você tem Deus perto de você. Doutora Kézia, chegou em nossas mãos aqui uma pergunta da senhora Roberta, da rua Lídio Florentino, na cidade de São José da Coroa Grande. Ela nos pergunta assim: o que há de semelhança e de diferença no comportamento das pessoas nesta pandemia em relação às anteriores? Respondendo à senhora Roberta, né, a ouvinte senhora Roberta, e a todos também os ouvintes, né? Então vamos lá. Essa pandemia, ela é tão mais grave porque ela atinge toda a economia mundial, né? É algo que alerta toda a humanidade diante da sua fragilidade, diante do que está acontecendo, né? Aí, por que eu estou dizendo isso, que ela é tão mais grave? Né? Porque me lembra a gripe espanhola, né? Eu tenho que falar um pouco desse histórico da gripe espanhola que aconteceu no ano de 1918, fazem exatamente 102 anos, né? A gripe espanhola, ela só tem o nome gripe espanhola. Os historiadores dizem que não surgiu na Espanha para ter esse nome, ela surgiu no acampamento militar no Kansas, nos Estados Unidos. Ela chegou no Brasil através do porto do Recife, que foi abordado o navio português, que estava trazendo os marinheiros, né, brasileiros que estavam prestando serviço lá naquela região do Kansas. E aí começou a pandemia aqui, né, chegando pelo Rio de Janeiro, depois foi na África, depois foi França, depois foi América do Sul, e espalhou, mas ela se espalhou de uma forma, na época, em 1918, de uma forma mais lenta, comparando com agora a velocidade do Covid-19, porque os transportes, os meios de transportes de hoje é muito mais rápido. Então, vi uma pessoa de longe,
para cá, onde a gente está para o Brasil, é mais rápido. Então, antigamente demorava mais. Então, por isso que era mais lento. Então, a velocidade em comparação, né, da gripe espanhola para o Covid-19 é muito mais rápido agora a Covid-19, né? E o que é que acontece? A gripe espanhola ela era conhecida também como o holocausto médico da história. Ela deixou muitas marcas e lições que precisam ser aprendidas nos nossos comportamentos de agora, né? Como a questão do isolamento, né? Então, antes, naquela época, as pessoas não tinham essa conscientização desse isolamento na questão do comportamento, né? Antes da pandemia anterior da espanhola. E hoje as pessoas já estão tendo mais essa conscientização e o trabalho é justamente esse, né? O isolamento social, né? Para justamente a gente combater isso que está acontecendo, né? Colocando até números, né? Para a gente ver o que é que aconteceu lá na gripe espanhola, né? Foram 500 milhões que foram infectadas no mundo todo, 50 milhões de mortos no mundo, 30 milhões de mortos na China, 35 mil mortos no Brasil e 1.250 mortos em Recife, lá na gripe espanhola. Então, justamente, qual é essa diferença? É essa falta de conscientização lá daquela época, né? E hoje, diante de toda a modernidade, a TV, né, internet, todos os profissionais, todo mundo trabalhando, né, colocando realmente a sociedade nessa conscientização do isolamento, é justamente essa diferença, né, de comportamentos que a sociedade e as pessoas têm que ter diante do que era, do que aconteceu há 1918 para agora 2020, depois de, né, esses anos todos, né, 102 anos, depois desses 102 anos, né, então é preciso a gente aprender. O que é que a gente pode aprender de 102 anos atrás para agora? O que é que a gente pode ver de lição para os nossos comportamentos? Temos outra pergunta aqui da moradora do Platô 7, na cidade de Barreiros, a senhora Mônica Pereira, que pergunta assim para a gente: aproveitar esse tempo para organizar a casa também ajuda nesse período tão complicado? Mônica, querida, que prazer falar com você. Então, Mônica, como ajuda? Olha, já dizem psicólogos e psiquiatras, guarda-roupa bem arrumado, vida organizada. Vamos parar. Eita, muita gente agora escutou, hein, Renato? Deve estar dizendo assim: meu Deus, meu guarda-roupa está desarrumado, minha vida está desorganizada. Então, é uma maneira da gente parar e a gente pensar. Vamos organizar. Vamos fazer aquela faxina que faz tempo que eu não faço, aquela organização, aquela mudança de local. Vamos colocar um ambiente mais leve, mais em paz, mais harmônico. Vou arrumar meu guarda-roupa, organizar minhas coisas, né? Então, com certeza, isso faz muito bem, né? Muito bem. Doutora Kézia, como especialista, a ameaça da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, pode trazer diversas consequências para a saúde mental? Como devemos trabalhar nossas emoções nesse cenário? Renato, veja bem, eu em atendimentos, né, consultório, então é uma demanda bastante que eu já estava vendo, a questão do transtorno de ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, né, eram já sintomatologias de pacientes que já estavam vindo muito para consultório. Então, o que é que acontece? Se não for trabalhado essa saúde mental, essa saúde emocional das pessoas, imagine quantas pessoas vão desencadear mais ainda esses transtornos emocionais. Quantos consultórios vão ficar lotados de pessoas com síndrome de pânico, com medo de sair de casa? Porque, veja, se eu peço isolamento, se é necessário o isolamento, e eu já tinha aquelas características depressiva, já estava passando por um problema na minha vida, que eu estava isolada, que eu já não estava querendo sair, já estava com a sintomatologia do transtorno de ansiedade, aquela angústia, aquela dor no peito, toda aquela sintomatologia que a gente sabe do transtorno. Então, diante de um outro problema pessoal que você estava passando, né? Então, tudo isso desencadeia. Então, é importante cuidar, fazer coisas boas para você, sempre pensar no melhor, para que depois não haja uma pandemia de transtorno de ansiedade, uma pandemia de depressão, uma pandemia de síndrome do pânico.
Então, é bastante pertinente tratar das nossas emoções de uma forma bastante positiva, com pensamentos positivos, não alimentar o pensamento negativo, porque o pensamento negativo, ele é destruidor, ele tem fome dele mesmo, né? E a nossa mente, ela precisa saber e equilibrar e colocar coisas boas na nossa cabeça, porque o bem, ele sempre vence. Eu nunca vi o mal vencer o bem. Hoje, com os meios de comunicação até mais instantâneos, o fluxo de informação é muito alto. Como lidar com isso, né? Com tantas informações até desencontradas? Devemos filtrar melhor o que chega como informação? É importante a gente estar ciente de tudo que está acontecendo, né? É bastante importante, mas existe aí um equilíbrio muito grande. Imagine as pessoas que passam o dia todo na frente da televisão, no rádio, escutando. Converse com essa pessoa no final do dia e veja quantos pensamentos negativos ela se encontra. Por quê? Ela só filtrou coisas negativas. Então, é necessário ficar atenta aos meios de comunicação, sim, para estar informado, mas organizar esse tempo, esse horário que você vê, a televisão, os noticiários. Não, agora eu não vou ver não, agora eu vou almoçar, vou dar uma relaxada, né? Vou assistir uma música à tarde, vou ler um livro, fazer coisas boas também, né? É sempre isso que eu tô falando, né? Em todas as respostas, né, que os ouvintes perguntam, você tá me perguntando, Renato, eu sempre tô colocando a questão do pensamento positivo. Então, não se alimentar tanto de coisas negativas, para que isso não somatize no corpo e depois apareça algumas outras pandemias ou doenças que a gente considera como doenças da alma. Doutora Kézia, a gente tem uma pergunta aqui que está vindo de Porto de Galinhas, né? E essa a gente até conversou anteriormente nas primeiras perguntas sobre os idosos. Então tem aqui, ó, quais são, é de senhora Lúcia Maria de Souza, lá do centro de Porto de Galinhas. Ela tem um comércio, inclusive, está fechado, né? Ela diz assim, quais são os efeitos psicológicos do distanciamento social e de uma quarentena? Isso impacta mais as pessoas idosas? Oi, Lúcia, que prazer, querida, poder te esclarecer um pouco, né? Veja bem, quando você fala sobre os efeitos psicológicos, né, e o distanciamento, né, psicologicamente, como afeta as pessoas, lógico, a partir do momento que você sai da sua rotina, você era acostumado todo dia a fazer o quê? Eu acordava, tomava um café rápido, ia para o trabalho, tal, pegava o ônibus, tal, pegava o carro, tal, ia trabalhar, ia fazer isso, voltava, tal, pegava o menino na escola, trazia toda aquela rotina, ela foi mudada. Então, existe um novo aí. Então, todo novo, ele causa um certo medo, um certo receio, até um novo que nos faz bem, como também um novo que é novo, nos limitando diante daquilo que a gente gostava de fazer, né? Passear, de ir para a praia, de sair, de ir para o shopping, de fazer as coisas cotidianas que você gostava de fazer. Lógico que isso tem efeitos psicológicos. E também não só na questão dos idosos. Imagine vocês, né, ouvintes, os adolescentes. O que os adolescentes eles adoram? Eles adoram o quê? Sair, né? Eles adoram estar com o grupinho deles, né? Saindo, indo para shopping, passeando, tal, na pracinha, na rua, conversando. Então, toda essa rotina, ela foi mudada, né? Todo esse distanciamento com as outras pessoas foi mudado. Então, a partir daí, é como eu até repito já em falas anteriores, é preciso fazer o que você mais gosta, é preciso você parar, fazer uma rotina nova desse novo. Qual é a minha rotina nova agora que eu estou fazendo na quarentena? Então, bem, me acordo, então vou tomar um banho de sol no terraço. O que é que eu vou fazer? Eu faço uma comidinha gostosa, eu vou colocar os adolescentes, quais são as rotinas de atividades que os adolescentes estão fazendo? Bem, estou estudando, estou fazendo as tarefas que estão sendo enviadas pelos professores, estou executando todas as minhas tarefas, eu estou revendo aquele assunto de matemática que eu não estava sabendo, eu estou fazendo uma redação essa semana, que eu não tinha feito nenhuma redação ainda, principalmente os alunos, né? Os que já estão mais perto de fazerem vestibular. Enfim, é toda uma situação de uma nova rotina e se adaptar. O novo causa medo? Causa.
mas ele está aí para ele ser vivido e ser aprendido e tirar coisas boas dele. Então façam uma rotina, os adolescentes, os idosos, né, os adultos, façam uma rotina de uma melhor qualidade de vida diante do que você pode estar vivendo hoje, para a sua saúde mental. Sabemos que o futuro a Deus pertence, doutora. Como manter a sanidade em tempos de pandemia e como recuperar a sanidade quando ela acabar? Sabemos que a fé, ela com certeza está incluída nisto. É como você bem colocou, meu amigo chefe Renato, que a fé, né? A fé é primordial, de que tudo vai passar. Tudo passa, tudo vai passar. Hoje você olha no barquinho da sua vida, eu sempre coloco para os meus pacientes que a vida da gente, a gente está no barquinho e a vida é um mar. Então nesse mar tem tsunamis, tem ondas gigantes, tem tubarão, tem tudo. Então é preciso você olhar agora para dentro de você, dar um mergulho de alma, olhar para dentro de você e dizer, poxa, o que eu estou precisando agora nesse momento? Eu estou precisando da minha fé, eu estou precisando da minha coragem, eu estou precisando da minha autoestima, da minha perseverança, da minha solidariedade em ajudar algumas pessoas, em ajudar o próximo, com uma palavra, né, com um apoio, como eu posso ajudar, né, cada um diante do que está sendo tocado por Deus, desses momentos difíceis, está ajudando as pessoas também, não é verdade? Então assim, tenha fé que tudo vai passar, olhe para dentro de você e veja qual é o seu sentimento de hoje, que você pode trabalhar diante desse tsunami que estamos vivendo do coronavírus. Eita, eu preciso da minha coragem. Eita, minha coragem não tá legal, doutora Kessia. Então, como é que eu faço para minha coragem ficar bom? Vamos fazer coisas boas? Vamos pensar em momentos da sua vida que você foi corajoso, você foi corajosa e você fez aquilo e ponto final e deu tudo certo. Então está na hora de pensar assim, de forma positiva, de colocar esses sentimentos positivos para ele emergir e não se esquecer da fé, que é um dos maiores sentimentos, porque a gente sabe que a fé, ela move montanhas e a gente tem a certeza em Deus de que tudo vai passar. Queremos agradecer à profissional, à amiga doutora Kessia Keila Pereira, por nos dar essas palavras fortes, né, que vão deixar, com certeza, as pessoas mais tranquilas. Sabemos a profissional que és, sabemos muito bem como são os atendimentos nos lugares que a senhora atende. As pessoas inclusive nos mandam pedindo seu telefone para contato. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado da seguinte forma: os brasileiros, nesse momento que estão escutando a gente, como outras pessoas no mundo, né, vivendo isolado pelo isolamento social e ansiosos com essa situação, o que a história ensina sobre o presente? Gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais nesse tema tão importante que foi hoje, né, e pudesse responder com clareza e deixando uma palavra de conforto para todos os ouvintes da rádio Top Rio FM. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço, Renato, a oportunidade, né, por estar aqui, por poder ajudar. Então, a minha missão é ajudar, né? E eu faço isso com muito amor, né? Quando você pergunta dos locais que eu trabalho, né, eu aproveito para colocar, eu trabalho na clínica Dr. Jader Cidrim, em Barreiros, né? Eu acho que muita gente conhece. Lá em Dr. Jader Cidrim eu atendo pessoas de vários municípios, né? Até Maceió vão para a clínica Dr. Jader, né? Então, atendo pessoas de muitos municípios, né? O telefone da clínica Dr. Jader Cidrim é o 3675-1330, né? Eu também atendo na clínica Santa Maria, em Palmares. Clínica Santa Maria, o telefone de lá, de Palmares, é 9531-6046, né? Eu tenho o meu canal, gostaria de colocar aqui o meu canal também, para que as pessoas quisessem me escutar mais, sentissem essa vontade, né, de me escutar mais, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, colocar, doutora Kessia, fale sobre tal tema, sugerir, né, algum tema, fiquem à vontade, vão lá no meu canal, o YouTube, doutora Kessia Keila, com K, Kessia Keila, né, é o meu canal.
O meu telefone para contato é o 996545651, né? E eu estou aí para ajudar, né? E muitas pessoas aqui de Rio Formoso me conhecem, né? Por eu trabalhar aí na Secretaria de Educação de Rio Formoso. Aproveito para dizer aos meus príncipes e minhas princesas que eu estou morrendo de saudade de abraçá-los. Que falta faz o abraço de vocês na minha vida? Que falta faz? O abraço de vocês, o sorriso de vocês, tia Kécia. Que saudade. Que saudade também para os meus pacientes das clínicas. Muitas saudades. Dos meus pacientes da Alep também. Muitas saudades. Sintam o meu abraço. E nessas considerações finais, né, eu gostaria de deixar uma seguinte ilustração, né? Existe um ditado popular que diz assim: quem planta abacaxi, colhe abacaxi, mas quem planta tâmaras não colherá tamareiras, porque as tâmaras elas levam de 80 a 90 anos para darem frutos, né? Tâmaras, quem não sabe, são árvores palmeiras com pequenos frutos, árvores de palmeiras, né? E aí tem uma ilustração bastante apropriada para essa mensagem que eu quero deixar no coração de cada ouvinte. Que um jovem, ao ver um senhor plantando tâmaras, perguntou ao senhor: por que o senhor vai plantar tâmaras se o senhor não vai colher? O senhor já tinha uma idade de 70 anos, as tâmaras só iriam dar frutos daqui a 80, 90 anos. Ele fez essa pergunta ao senhor. E o senhor respondeu: se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Então, tá na hora de você construir e plantar ações que não seja apenas para você, mas que sirvam para todos. Nossas ações hoje refletem nosso futuro. Não é tempo de colher, é tempo de semear, de plantar o bem. Nós nascemos sem trazer nada, nós morreremos sem levar nada. E nesse intervalo entre a vida e a morte, né, nós brigamos por aquilo que a gente nem trouxe e nem que a gente vai levar. Então eu digo, pense nisso, viva mais, ame mais, perdoe mais sempre, seja feliz como você hoje pode. Vamos ser luz que acende e não interruptores que se apaga. 90.5 Top Rio FM.